Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Vamos orar. Pai, nós nesta manhã nos reunimos mais uma vez em torno da mesa, nos reunimos para a ceia do Senhor. E os elementos desta ceia trazem à nossa memória a cena do Calvário, a agonia da cruz, a cena, ó Deus, que segundo a Tua palavra foi o divisor de águas na história de toda a humanidade. Por isso nós pedimos que, por Tua misericórdia nessa manhã, o Espírito Santo fale ao meu e ao nosso coração e nos mostre a realidade da cruz, da rude cruz, e que nós nessa manhã nos quedemos ao pé da cruz, cheguemos ao pé do lugar onde o Senhor Jesus deu a sua vida por nós. Subamos o Calvário, a colina do Gólgota, e o vejamos a pagar o preço de todos os nossos pecados. Te louvamos por este sacrifício e por esta mesa simbólica, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmão. Meus irmãos, o profeta Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico, porque durante quase que a totalidade do seu livro, ele fala sobre o Messias que haveria de chegar. A partir do capítulo 7, ele vai cantando a vinda do Messias, o nascimento do Messias. Capítulo 9, por exemplo, ele, de forma maravilhosa, ele diz que um menino haveria de nascer e um governo estaria sobre os seus ombros, e o seu nome seria maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Entretanto, no meio de todo este cântico messiânico, de alegria pelo nascimento, de alegria pela vinda, de alegria pela chegada do Messias, depois nos capítulos finais de alegria pela Nova Jerusalém, onde esse Messias reinaria e reinará, quando ele fala da dimensão da eternidade, ele dá como uma parada nos capítulos 52 e 53 para mostrar
o outro lado, para mostrar a outra face, para mostrar a realidade que aos homens seria melhor não ver, desse Messias que seria também pregado na cruz. E ele começa de forma introdutória no capítulo 52 a descrever o sofrimento do Messias, o sofrimento de Jesus, e começa a introduzir a figura da cruz. E no capítulo 52 ele diz que o aspecto, a aparência de Jesus era subhumana. O Senhor havia se transformado, segundo a descrição dele, numa chaga, numa ferida. E no capítulo 53, então, ele dá a dimensão exata daquilo em que Jesus se transformou na cruz por amor a cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. O que fez Jesus ir à cruz não foi obediência à doutrina. O que fez Jesus ir à cruz não foi a reclamação de postulados teológicos. O que fez Jesus ir à cruz não foi a prática de uma religiosidade. O que fez Jesus ir à cruz foi simplesmente um ato de amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E deu não para que ele viesse e sentasse num trono aqui na terra naqueles dias ou numa cátedra, mas veio para que, mandou para que ele viesse, morresse e desse a sua vida por nós. Um dos versículos que eu mais acho bonito no Novo Testamento é quando ele vem descendo da Galiléia para a Judéia com seus discípulos e passa por Samaria a contragosto de muitos, e o evangelista Marcos diz assim: e havia na sua face a intrépida decisão de ir para Jerusalém. E esta intrépida decisão, esta intrepidez de Jesus é porque ele já focalizava a cruz. E ele disse a respeito da cruz, foi para isso que eu vim. Eu vim para essa finalidade. E ele começa a ser descrito por Isaías no capítulo 53, numa das páginas mais bonitas e emocionantes da palavra de Deus. Quem é que pode ler um capítulo desse e não se sentir sensibilizado pelo que aí é descrito? Em primeiro lugar, há muitas coisas, mas eu queria destacar só algumas rapidamente. Em primeiro lugar, este capítulo 53 revela o que nós pensamos a respeito de Jesus antes de termos o milagre do novo nascimento. O texto diz: nós o reputávamos, essa era a nossa opinião, por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que Isaías está dizendo é que aqueles que não têm a revelação da salvação, quando passam pela cruz, quando veem Jesus pregado no madeiro, dizem: ele está aí porque é oprimido de Deus, porque é aflito. Ele está aí porque Deus o feriu. Ele está aí porque Deus o pregou para que ele sofra aquilo que ele merece. Nós o reputávamos, diz o texto, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa era a figura. Outra opinião, diz o texto: não vimos nele beleza alguma. Quem olha para Jesus sem os olhos da revelação, principalmente quando ele está na cruz, o vê como uma chaga purulenta, o vê como algo desprezível. E a cruz revela as opiniões, porque Marcos nos diz no capítulo 13, se a memória não me falha, que os que passavam por ali se desnudavam a contragosto e davam suas opiniões, ainda que não as quisessem dar. E Marcos diz que pelo menos 4 grupos passaram ali. Passou o grupo dos que eram conformados, dos que eram blasfemadores, aqueles que olhavam e blasfemavam, diziam impropérios com Jesus, desafiavam o Jesus que estava pregado na cruz. Marcos diz que ali estavam os que eram acostumados, os soldados romanos, para quem Jesus era apenas mais um na conta, para quem Jesus era apenas uma cruz a mais, para quem Jesus era apenas o desempenho da vida profissional deles. Pregar Jesus para eles não lhes trouxe nenhum sentimento, nenhuma dor, nenhuma agonia. Eles eram como açougueiros que poderiam pregar qualquer um, e Jesus era mais um na multidão. Mas ele diz que ali também passavam os indiferentes, e ele chama esses indiferentes daqueles que simplesmente não paravam, apenas balançavam, meneavam a cabeça, a expressão que ele usa, e continuavam sua caminhada. Para ele, Jesus não era digno sequer de uma parada.
O sofredor não era motivo sequer para que eles parassem, olhassem e vissem alguma coisa, porque não tinham revelação de que aquele era um sofrimento vicário, de que aquela era uma morte para a salvação da humanidade. E havia também o grupo dos adoradores, graças a Deus. Marcos diz que ali estavam algumas mulheres e um homem, que era João, o único que chegou ao pé da cruz, o único que foi até o cimo da colina, o único que chegou até o topo foi João, que assistiram toda a cena, que viram tudo, que viram Jesus morrer, que o viram nesse estado que Isaías descreve. Por isso a cruz nos desnuda, ela mostra quem somos, ela mostra o que pensamos, ela mostra as nossas opiniões sobre Deus. Mas em segundo lugar, queridos, nesse texto, ela nos mostra também, segundo Isaías, no capítulo 53, o milagre que só Jesus pôde operar, da salvação do homem, da redenção do homem. A gente, de tanto repetir essa expressão, salvação, redenção, redenção, salvação, ela vai ficando banalizada, ela vai ficando corriqueira. Entretanto, o que aconteceu ali foi, segundo o doutor John Stott, a consumação da coisa mais extraordinária que a mente de Deus já imaginou. Quando Adão caiu no Éden, quando ele despencou na queda, ele levou consigo a todos nós, porque somos sementes, somos consequência, prolongamento, descendência dele, e com ele fomos involuntariamente, mas fomos, porque semente de laranja só pode dar laranja, semente de uva só pode dar uva, semente de Adão só pode dar Adão. É por isso que não é certo quando alguns irmãos, algumas pessoas dizem: o que é que eu tenho a ver com o que Adão fez? Por que é que Adão fez eu cair? Simplesmente porque semente de laranja é laranja, produz laranja, e semente de Adão produz Adão. Entretanto, diz John Stott que Deus aqui na cruz, numa obra de engenharia do seu amor, produziu a coisa mais extraordinária, que foi a salvação do homem, independente de qualquer coisa. Por isso a palavra de Deus diz aí no capítulo 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? O castigo que nos traz a paz não estava sobre um touro, sobre um bezerro, sobre uma ovelha, sobre um animal irracional, sobre um homem pecador. O castigo que nos traz a paz não está em fazer penitências, fazer autoflagelação. O castigo que nos traz a paz, paz que o mundo não conhece, não está em subir a escadaria da Penha de joelhos, ou fazer o caminho de Santiago de Compostela, ou andar como o banqueiro Edmundo Safra, falecido há poucos dias, com a pedra azul no bolso, porque acreditava que aquela pedrinha azul era capaz de espantar os maus espíritos e os maus olhados da vida dele. O castigo que nos traz a paz não está sobre mim, não está sobre nenhum de nós pastores, nem sobre nenhum de vocês. O castigo fulminante que nos traz a paz estava sobre Jesus de Nazaré, estava sobre ele. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós só estamos aqui hoje por isso. É por isso que um dia Deus me chamou para o ministério, chamou João, chamou Cláudio, está chamando muitos de vocês. É por isso que todos nós hoje nos reunimos aqui. Sabem por quê? Por causa desse sacrifício de Isaías capítulo 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Os irmãos sabem que o sumo sacerdote invocava a Deus para a justificação do pecador na hora do sacrifício expiatório, e transferia simbolicamente os pecados da cabeça do pecador ou da nação para do animal, e esse animal então ou era morto ou era mandado para o deserto, e ali ele ficava, nunca mais voltava, e morria lá. Era um símbolo da cruz. A palavra de Deus diz aqui no mesmo texto que na cruz Jesus enfermou, a sua alma adoeceu, a sua psique ficou doente. Todos nós temos de alguma forma e ao nosso próprio modo uma enfermidade na nossa alma. Somos enfermos, estamos sendo curados. É por isso que é extraordinário o que diz Kenneth Hagin no livro Ouça o Seu Coração, quando ele diz: o que foi salvo no novo nascimento foi o nosso espírito. A nossa mente e o nosso corpo estão sendo transformados e salvos e resgatados e curados a cada dia. Ele diz: é por isso que a salvação nós não perdemos,
porque ela se operou no nosso espírito. Nascemos de novo, somos outro espírito, já não somos o espírito que éramos. Mas ele diz como entender que a nossa mente ainda tem coisas da vida velha, que a nossa carne ainda tem reclamos da vida passada, que nós ainda somos mental e carnalmente, do ponto de vista carnal, pessoas que olham e que têm desejos antigos. Ele disse, porque é o que diz Paulo aos Filipenses, nós estamos sendo salvos a cada dia, psicologicamente, emocionalmente e fisicamente, seremos no dia em que tivermos um novo corpo. Isaías diz aqui, a sua alma enfermou. Jesus adoeceu, não por ele, porque ele não tinha pecado, ele não tinha mácula, ele nunca desobedeceu a Deus, ele nunca se desviou do caminho de Deus. Entretanto, o próprio Isaías diz que nós éramos como ovelhas desgarradas, mas a cruz nos atraiu. Eu e você, todos nós, fomos atraídos um dia pela cruz do Calvário. Quem nos atraiu? O Espírito Santo de Deus. Fez com que nós chegássemos um dia até o pé da cruz. John Bunyan, que escreveu O Peregrino, ele conta a história do cristão, do homem que vai caminhando, levando um fardo tão grande sobre as costas, que vai arqueado, dobrado. Mas quando chega uma hora ao pé da cruz, e vê, e vislumbra a cruz do Calvário, diz Bunyan no seu livro, que é o livro mais lido do mundo depois da Bíblia, que a carga cai automaticamente, se desprende, quebra-se o laço, porque ele apenas chegou diante da cruz do Calvário. Amados irmãos, para encerrar, a cruz é a assinatura de Deus, a cruz é o compromisso de Deus, a cruz é o ápice da história humana. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas que, tendo chegado à plenitude dos tempos, a coroação dos tempos, o auge de todos os tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, e o enviou para que aos 33 anos desse a sua vida na cruz do Calvário. E esse texto diz que a sua alma ali ficou doente, enferma, pela absorção dos pecados de toda a humanidade, dos nossos pecados. E ele então ali pregado na cruz, ele ali colocado na cruz, ele ali sacrificado, paga o preço, paga o valor, paga o resgate da nossa salvação. E esse resgate tem o seu recibo passado 3 dias depois, quando a pedra do túmulo é jogada para fora e Jesus sai ressurreto para a glória do Senhor. Deus avalizou, Deus autenticou, Deus carimbou, Deus confirmou o sacrifício da cruz do Calvário. É por isso que há velhos louvores que nós cantamos, como Rude Cruz, que diz: Rude Cruz se erigiu, né? Dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. A cruz de Jesus não é a cruz de qualquer pessoa. E interessante é que há 3 coisas que só o cristianismo prega: nem budismo, nem confucionismo, nem zoroastrismo, nem hinduísmo, nem qualquer outro tipo de religiosidade que haja no mundo, nem a nova era, ninguém, nenhum líder desses que se levantou prega 3 coisas que só os cristãos pregam. Primeiro, o nascimento virginal do seu Deus. Jesus entra na história, penetra na dimensão humana e pisa o planeta Terra por uma via que nenhuma dessas divindades pisou, só Jesus. A segunda coisa que só o cristianismo prega, sabem o que é? É o Deus que morre por aqueles a quem Ele ama. O paganismo está recheado de pessoas que morrem porque são sacrificadas aos deuses. O paganismo está repleto de deuses, como havia Moloque, que exigia sacrifício de crianças. Esse espírito ainda hoje atua porque há pessoas sacrificando crianças. Mas Jesus, ao invés de pedir vidas, Ele deu a sua vida. Ao invés de pedir sacrifício de crianças inocentes, ao invés de querer sangue para satisfazer a sua divindade molestada, se fosse o caso, Ele deu a sua vida. Você nunca ouviu falar que Buda morreu pelos budistas, ouviu?
Você nunca ouviu falar que Confúcio morreu pelos confucionistas, que Zoroastro morreu pelos seus seguidores? Você nunca ouviu falar que Maomé deu sua vida? Pelo contrário, a visão que se tem de Maomé para os muçulmanos é de ele subindo aos céus num cavalo branco. Entretanto, o cristianismo prega e ensina que aquele que é o cabeça deu a vida pelo corpo, louvado seja o nome do Senhor, entregou-se, derramou o seu sangue. Só o cristianismo prega isso. E a terceira coisa que só o cristianismo prega por causa da cruz é a ressurreição dos mortos. Você pode ouvir falar de reencarnação, de novas vidas, você pode ouvir falar de mil coisas, de coisas das mais variadas, mas ninguém tem coragem, nenhuma religião tem coragem de propor a ressurreição no seu escopo doutrinário. E sabem por quê? Porque nenhum líder religioso ressuscitou, só Jesus venceu a morte, só Ele. Buda está na sepultura, Maomé está na sepultura, e por isso os muçulmanos peregrinam até a cidade de Meca para verem a Caaba. Confúcio está na sepultura, mas muitos aqui já foram a Jerusalém e entraram no sepulcro e viram um sepulcro limpo, arejado, cheiroso, apenas com uma frase: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. O nosso Cristo não é um Cristo confinado à frieza de uma tumba. O nosso Cristo não é um Cristo confinado aos pregos hoje de um crucifixo. O nosso Cristo não é um Cristo confinado ao mofo, não é uma múmia. Ele passou pela cruz, mas Ele ressuscitou. E por isso o cristianismo é a única, não há outra, irmãos. Em toda a variedade de proposições religiosas do planeta, não há outra religião que pregue essas três coisas: a vinda através de uma virgem, a morte na cruz e a ressurreição dos mortos. E por isso, na minha vida e na sua vida, repete-se o milagre. Quer ver uma coisa? Todos nós tivemos em nossa vida a encarnação do Verbo, por isso somos salvos. Ele se encarnou e está se encarnando cada dia em nós. Segundo, todos nós aqui que somos salvos passamos pela cruz. Um dia nós passamos pela cruz. E eu só posso chamar, e você só pode chamar de irmão em Cristo, sabe quem? Quem passou pela cruz. A pessoa pode até pertencer a uma denominação evangélica, pode até frequentar a igreja, a pessoa pode saber doutrina, a pessoa pode ter rótulo, entretanto só é irmão e só tem irmandade quem passou pelo Calvário. Quem um dia chegou ao pé da cruz, bateu no peito e disse: se o Senhor não me salvar, eu não tenho como chegar lá. É por isso que eu não posso olhar para um espírita e dizer: você é meu irmão, porque ele não passou pela cruz, porque ele não experimentou a cruz. É por isso que eu não posso olhar para um ateu e dizer: você é meu irmão, porque ele não passou. Irmão em Cristo estamos falando, irmão na fé. E em último lugar, queridos, a ressurreição. Por isso agora neste mês, quando a cruz será enfocada, que a cruz realmente seja uma marca no nosso coração e na nossa mente. Jung disse que a imagem mais penetrante na mente do homem é a imagem da cruz. Não há nenhuma imagem, nenhum desenho, nenhuma configuração que penetre tanto e fique tão gravada na mente do homem como a cruz. E foram descobertas nas catacumbas de Santa Domitília em Roma inscrições de uma letra que diziam, que foram encontradas da seguinte forma: no alto um A, embaixo um P, de um lado um C e do outro um L. E depois de estudar, muitos arqueólogos cristãos chegaram à seguinte conclusão: era a igreja primitiva em paixão, relembrando o sacrifício. E aquelas palavras dispostas, aquelas letras dispostas daquela forma diziam apenas uma coisa: que ninguém pode entender, ninguém pode compreender a altura, a profundidade, a largura ou o comprimento do amor de Deus, se não olhar para a cruz. E por isso aqueles irmãos que morreram e que deram a sua vida ali,
e que cultuavam na frieza das catacumbas, deixaram aquelas gravuras. Eles não podiam desenhar uma cruz, mas botaram um A, um P, um C e um L, para que as gerações que viriam depois e a história registrasse que Deus se revela e assina o seu nome na altura, na profundidade, no comprimento e na largura da cruz de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e que a cruz encha a nossa vida.